Olá, pessoal. Estamos aqui de volta com o nosso podcast da classe trabalhadora, Fala CUT Minas, no seu 6º episódio. E hoje com um debate importantíssimo de um setor essencial para a população. Ninguém vive mais sem energia elétrica, sem ter energia em casa. E nós vamos falar muito aqui hoje sobre a CEMIG. E nós estamos aqui com o companheiro Emerson, que é o coordenador geral do Sindeletro, que vai contar para nós como é que funciona essa questão da CEMIG, como é que é a questão da tarifa, que está acontecendo na CPI da empresa, né, Emerson? Queria que você se apresentasse primeiro. Nós somos colegas de trabalho, eu também sou funcionário da CEMIG. E está aqui o Emerson, nosso companheiro aí do Sindeletro. Olá, Jairo. Olá aos companheiros e companheiras que nos acompanham nesse podcast. O meu nome é Emerson Andrada. Eu hoje ocupo o cargo de coordenador geral do Sindeletro, o Sindicato dos Eletricitários de Minas Gerais, que inclui a representação dos trabalhadores e trabalhadoras da CEMIG, mas também dos outros trabalhadores e trabalhadoras das diversas empresas de energia elétrica que atuam dentro do estado de Minas Gerais. Eu sou um trabalhador de carreira da CEMIG, embora eu tenha essa cara de jovem, apesar de que essa barba minha aqui, ela deu uma... A barba entrega, né? Ela deu uma entregada. Mas eu estou completando 31 anos a serviço da CEMIG. Desses 31 anos, eu estou já há quase 7 anos liberado para atividades sindicais, 7 anos não necessariamente consecutivos, liberado para atividades sindicais. E eu entrei na CEMIG num concurso antigo aprendiz CEMIG-SENAI, aos 17 anos de idade, e fiz a minha trajetória dentro da CEMIG, principalmente atuando na manutenção e operação de subestações. A maioria das pessoas, quando a gente fala subestação, a pessoa não tem muito a ideia do que se trata, porque a pessoa pensa nas usinas e pensa na energia elétrica chegando em casa. Uhum. Mas no meio do caminho entre as usinas e a energia elétrica chegando em casa, tem umas instalações que diminuem o nível de tensão da energia elétrica para que ela fique menos perigosa quando ela chega em casa. E essas subestações, a gente às vezes não sabe o que é, mas a gente vê no meio, nos lugares mais distantes, alguns lugares da cidade, um lugar que tem um monte de torre metálica. Naqueles lugares que tem transformadores de alta potência, tem equipamentos de proteção, eu segui minha trajetória na CEMIG trabalhando com esse tipo de equipamento. Agora mais do meio para o final da carreira, embora a minha atuação como diretor do Sindeletro é quase que desde o início da minha trajetória dentro da CEMIG, mas agora no final da minha carreira eu recebi essa missão dada pela categoria eletricitária de representar como diretor liberado, primeiro na Regional Vale do Aço, com sede em Ipatinga, coordenei a regional do Sindeletro lá, e agora a partir do último ano, a partir de junho de 21, assumi essa missão de coordenar o Sindeletro em todo o estado de Minas Gerais. E a missão de coordenar o Sindeletro é uma missão, ao mesmo tempo, árdua, trabalhosa, mas também é uma missão que dá uma satisfação e uma gratidão com a confiança que a classe trabalhadora e com a categoria eletricitária põe na gente, porque a CEMIG é a maior empresa de Minas Gerais. Sim. É a empresa mais relevante dentro do estado de Minas Gerais. E, além da relevância da CEMIG, ainda tem a importância que a energia elétrica representa para a sociedade mineira. Gente, a CEMIG completa esse ano 70 anos de idade. É uma empresa que, além da importância, é uma empresa bastante longeva. E nesses 70 anos, a CEMIG é, talvez, do ponto de vista empresarial, o principal vetor de desenvolvimento no estado de Minas Gerais. Juscelino Kubitschek é o idealizador da construção da CEMIG, e eu acho que ele, vendo o que a CEMIG se tornou, ele se sentiria satisfeito e contemplado ao entender que a CEMIG, de fato, se tornou vetor de desenvolvimento do estado de Minas Gerais. Porém, também se ele estivesse vivo conosco hoje, ele enxergaria e seria certamente um ativista contra o desmonte e a destruição que parte da classe política mineira, associada a empresários que só têm responsabilidade com o próprio lucro e não têm responsabilidade
com o desenvolvimento do Estado, estão tentando implantar na CEMIG, e aí isso pode ser ampliado para a Copasa, para a Codemig, porque não é necessariamente uma implicância que a classe empresarial tem com a CEMIG, mas é necessariamente uma compreensão de que toda a estrutura empresarial serve para enriquecer empresários e não para oferecer o serviço, o conforto, aquilo que a população mineira precisa para que o seu dia a dia seja um pouco menos sofrido, seja com um pouco menos de desafios pela sobrevivência, que, em final, deveria ser a função de qualquer empresa, desenvolver produtos e serviços para que a população tenha uma situação de vida talvez um pouco menos difícil. A CEMIG tem sua importância mesmo, né? E o Sindialetra é anterior à CEMIG, né? O Sindialetra tem a sua fundação anterior, né? Que era a antiga Força e Luz. Né? É um negócio curioso, né? Porque a CEMIG vai fazer 70 e o Sindialetra vai fazer 71 anos. Então o Sindialetra foi fundado um ano antes da CEMIG, mas representando os eletricitários mineiros. Nas pequenas usinas, as pequenas empresas de energia elétrica que existiam antes da CEMIG, tudo quanto é cidade tinha uma pequena empresa de energia elétrica. E principalmente aqui em Belo Horizonte, na região metropolitana, abrangendo também algumas cidades do interior, tinha a Companhia Mineira de Força e Luz. Ainda hoje, você encontra algumas empresas de energia elétrica utilizando essa expressão, né, que era a expressão que era utilizada para representar as empresas de energia elétrica, a empresa de Força e Luz. Até rodando pelo centro de BH, você acha algumas tampas que é tudo subterrâneo no centro de BH, né? Você acha algumas tampas com o nome Força e Luz ainda. Uhum. E aí, assim, naquela época, o Juscelino ele teve uma ideia interessante, que foi, cada cidade tinha uma companhia de força e luz. Eu moro numa região pouco industrializada, e lá você ainda consegue recuperar com alguma facilidade as memórias desse tempo. Então, eu conheço trabalhador, por exemplo, que trabalhava na empresa municipal de força e luz, que era um motor a diesel, que era ligado na rede elétrica, que só iluminava o centro da cidade, e você só conseguia energia elétrica se você morasse ali naquele arredor, porque não tinha posteamento para os bairros e tal. E aí a pessoa tinha que todo dia ir lá e ligar o motor. Sim. E tinha as horas que ele precisava desligar o motor para poder abastecer de óleo diesel. E aí você conhece essas histórias interessantes, porque a ideia do Juscelino foi esse modelo que tinha antes, ele não permitia o desenvolvimento. Você não consegue instalar uma indústria que necessite muito de energia elétrica para funcionar. Então, qual que era a solução? Vamos criar uma empresa que junte essas pequenas empresas todas numa empresa só, que vão criar centrais elétricas, né? Era a expressão que era usada muito naquela época para usinas de eletricidade e subestações. Eram centrais elétricas. E essas centrais elétricas levariam a energia elétrica até as cidades, ainda que a distribuição de energia elétrica dentro da cidade pudesse ser feita até pelo próprio município mesmo. Mas a energia ia chegar lá. A primeira usina hidrelétrica fornecida já sobre esse formato é a usina de Salto Grande, fica lá perto de Ipatinga, onde eu exerci a maior parte da minha atividade profissional durante a minha trajetória, e ela já vem nesse formato, né? A CEMIG hoje ela chama Companhia Energética de Minas Gerais, mas grande parte da população ainda lembra na memória que no começo ela chamava Centrais Elétricas de Minas Gerais. Até 1984 ela foi Centrais Elétricas de Minas Gerais, porque naquela época ela tinha essa ideia de ser a responsável por produzir e transmitir a energia elétrica para todo o estado de Minas Gerais. Depois houve uma mudança no conceito. A CEMIG começou a tratar até de outras formas de energia, inclusive o gás. A tratativa da CEMIG com o gás dá origem para a Gasmig, mas a ideia da companhia energética, e não só uma companhia elétrica, é implantado naquele momento lá. No sentido de ampliação, né? Sim. E a CEMIG é uma das poucas estatais no Brasil, né? Eu estou até... o Sindialetra tem uma tradição de camisas, né? Eu estou usando até uma camisa que o Sindialetra fez há pouco tempo. Queria que você abordasse um pouco desse tema. Na camisa fala aqui que não vale privatizar.
Eu sei que é uma luta grande, né, Emerson? De tentativa de privatização da nossa empresa, que é do povo mineiro, e agora está mais forte no governo Zema, né? Por que não vale a pena privatizar a empresa? Primeiro, assim, é importante a gente... Eu gosto muito de falar da história, de como é que a questão chegou no ponto que chegou. Na década de 90, passou no Brasil uma onda privatista, e até a década de 90, as maiores e principais estruturas empresariais do Brasil pertenciam ao povo brasileiro. Então, a Vale, que na época chamava Companhia Vale do Rio Doce, pertencia ao povo brasileiro. A Uzi Minas pertencia ao povo brasileiro. CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, pertencia ao povo brasileiro. E, naquele momento, teve-se a compreensão de que o Estado empresário era um problema para a própria estrutura de Estado, e essas empresas foram privatizadas. Mas o que tem por trás da ideia de que o Estado empresário é ineficiente é justamente a ideia, eu citei agora há pouco, de que a estrutura empresarial não está a serviço da população que precisa daquela estrutura empresarial. Está a serviço de enriquecer empresários. E quando a estrutura empresarial está na mão do governo, na mão do Estado, ela enriquece menos o empresário, porque a maior parte daquilo que é produzido vai para o governo. Inclusive com uma inversão de prioridade. Eventualmente, é mais importante a empresa fornecer um serviço do que, de fato, obter lucro. E isso incomoda a maior parte do meio empresarial. Você imagina a CEMIG, uma empresa que possui um monopólio do fornecimento da energia elétrica no estado de Minas Gerais. São poucos os lugares do estado de Minas Gerais que não é a CEMIG que fornece energia elétrica. Aliás, quem mora nas regiões que a gente mora aqui, às vezes não tem essa compreensão, mas, por exemplo, na fronteira do Rio de Janeiro, na região acima de Manhuaçu, ali, tem algumas cidades que o fornecimento de energia elétrica não é responsabilidade da CEMIG, é da antiga Companhia de Força e Luz Cataguases Leopoldina, que hoje atende pelo nome de Energisa. Então, existe esse formato. É uma empresa privada. Uma empresa privada. Mas existem situações, por exemplo, vocês imaginem assim, o Vale do Jequitinhonha é um exemplo que a gente gosta de resgatar porque é um local onde os diversos governos sempre negligenciaram o atendimento da população lá. Para se desenvolver, precisa de uma estrutura de fornecimento de energia elétrica que permita grandes estruturas empresariais se instalarem lá. Mas quando uma empresa privada raciocina entre investir no Vale do Jequitinhonha, que precisa da energia elétrica para se desenvolver, mas o custo de levar a energia elétrica lá é muito alto, ou uma região igual o sul de Minas, que é uma região já muito desenvolvida industrialmente e que com pouco investimento na energia elétrica lá você consegue atender uma quantidade grande de empresas. Aí o retorno é mais rápido. O retorno é mais rápido. O retorno financeiro da empresa é mais rápido. Então, quando você tem uma estrutura dessa na mão do Estado, o Estado vai pensar, eu preciso espalhar o desenvolvimento social por todas Minas Gerais e por isso eu preciso gastar um pouco mais, mas investir no desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha, porque o meu retorno, do ponto de vista social, será maior do que se eu fizesse investimento no Sul. Porque se eu fizer investimento no Sul, o que vai acontecer? As mãos de obra do Sul já estão todas ocupadas. O trabalhador do Vale do Jequitinhonha que está desocupado, ele vai precisar migrar para o Sul para poder arrumar emprego. E essa migração, se não for bem organizada, vai gerar favela, vai gerar precarização, vai gerar um acúmulo muito grande da população naquele lugar e o esvaziamento da população no Vale do Jequitinhonha. Só que isso só faz sentido pensar quando eu penso o Estado como um todo. Se eu pensar só a CEMIG, só o lucro da CEMIG, eu não consigo pensar dessa forma. Eu não consigo organizar a empresa dessa forma porque se eu pensar apenas no lucro, eu vou pensar na situação mais lucrativa, investir no sul de Minas, e vou negligenciar a situação menos lucrativa, investir no Vale do Jequitinhonha. A função social da empresa normalmente não é exercida no Brasil a partir da iniciativa privada. E se você tem uma empresa com um altíssimo potencial
de desenvolvimento social, ela precisa estar na mão do Estado. É isso que a gente chama de setor estratégico. E energia elétrica e fornecimento de água e fornecimento de gás, que são insumos básicos para a nossa organização em sociedade, e eu posso acrescentar aí também o fornecimento, a prospecção e o refino dos combustíveis, da gasolina, trazendo a Petrobras também para o cenário, são serviços que são estratégicos, e se eles puderem estar na mão do Estado, não há motivo para o Estado ou para o governo abrir mão disso. Não há, eu digo para vocês assim, as maiores estruturas de desenvolvimento de energia do mundo estão na mão da iniciativa pública. E aí, não estou falando apenas de Brasil, eu estou falando das maiores empresas de petróleo, elas estão na mão da iniciativa pública. Eu vou falar para vocês, por exemplo, na Noruega, eu falo para vocês, por exemplo, nos países árabes, eu falo para vocês, por exemplo, na Venezuela. As estruturas de fornecimento de petróleo, prospecção, extração e refino de petróleo estão nas mãos do Estado. Se você pegar assim, quais são as 10 maiores empresas de energia elétrica do mundo, sim, eu vou dizer para vocês aqui que 6 ou 7 são estatais, e isso não é uma coincidência, mas uma compreensão da importância estratégica. Do mesmo jeito, é necessário ter uma compreensão da importância estratégica da empresa de energia elétrica. Por isso, privatizar é colocar na mão da iniciativa privada aquele elemento que é essencial que o governo tenha gestão sobre ele. Por isso, não vale privatizar a CEMIG, não vale privatizar a Copasa, não vale privatizar a Gasmig, a Petrobras, os Correios, uma série de empresas que hoje pertencem ao povo mineiro e brasileiro, e que, se você tem uma coisa da qual você precisa muito, que o seu desenvolvimento precisa muito daquilo, você vai entregar para o outro gerir. Por quê? Não faz o menor sentido. E aí, assim, nós, eu e Jairo, que tem sua origem como eletricitário, já tivemos ombro a ombro em diversas lutas para impedir a privatização da CEMIG, que talvez, dentro da nossa atuação sindical, a grande luta que a gente vem construindo aí em torno dos últimos anos. É bom falar desse assunto, queria que você entrasse também um pouco, porque as pessoas, às vezes, que estão nos escutando ficam em dúvida, né? Porque elas ouvem tanto falar que privatizar é bom, e a gente falando que é ruim, eles devem pensar, eles estão defendendo o umbigo deles, né? São funcionários da CEMIG e não querem que privatize. Mas, por exemplo, a maioria das empresas, se nós ficar só no campo da energia elétrica, Estados Unidos e Europa, eles estão voltando tudo para o Estado, né? Estão voltando tudo para o Estado. Nós perdemos agora usinas importantes no Triângulo Mineiro, eu queria que você entrasse um pouquinho nisso também, e foram estatais estrangeiras que compraram, é isso? Quando a gente fala aqui de estatais, gente, é o Estado chinês que veio aqui e comprou. É o Estado espanhol, né, e italiano que veio aqui e comprou. Não foi um empresário chinês que comprou. Né? Então, assim, é o Estado chinês ampliando a sua questão da energia. Que as pessoas às vezes não se atentam, Emerson. Tem uma coisa hoje que também é essencial para as pessoas, que é a questão da comunicação virtual, a internet. Né? E para você ter uma boa internet, se você não tiver uma boa energia, não tem internet. Né? Então eu queria que você entrasse um pouquinho nesse também, que as pessoas, até para as pessoas que estão nos ouvindo, depois pesquisar, se achar que é mentira, que nós estamos aqui falando coisa de sindicalista, dá uma pesquisada depois e ver onde no mundo que você tem empresas fortes de energia elétrica, por exemplo, que são todas estatais, e quem comprou as usinas aqui em Minas Gerais no último período, né? Que infelizmente perdemos. Né? É curioso, primeiro porque, assim, se você for pegar as 2 primeiras maiores empresas de energia elétrica do mundo, as 2 maiores são chinesas, e são chinesas estatais. Em primeiro lugar, a State Grid, é uma companhia estatal chinesa, e em segundo lugar, a State Power, que é uma outra estatal chinesa. Você falou a respeito da privatização das usinas mineiras. A gente dá um destaque especial para a privatização da usina de São Simão, que era a maior usina hidrelétrica da CEMIG. São Simão, ela foi privatizada, chega a ser engraçado, porque ela foi privatizada para uma outra estatal. O governo brasileiro,
vendeu a usina de São Simão para uma empresa que pertence ao governo chinês. A SPIC, eu falei aqui, essa segunda empresa, maior empresa de energia elétrica do mundo, foi a empresa que comprou a usina de São Simão. Então, o Estado brasileiro vendendo o patrimônio do povo brasileiro para um Estado estrangeiro, e eu não sei por que recebe o nome de privatização. Seria uma estatização para uma outra nação, ou seja, eu não consigo arrumar uma definição melhor para isso do que não seja o entreguismo. E aí, quando se fala a respeito de entreguismo, de entregar aquilo que pertence ao povo brasileiro para uma nação estrangeira, não importa se está acontecendo para os Estados Unidos, para a Rússia ou para a China. Entregar o patrimônio brasileiro para o estrangeiro, seja para o Estado estrangeiro ou seja para o empresário estrangeiro, eu não consigo outra definição que não seja a definição de entreguismo. Mas em relação à usina de São Simão, tem outros fatores interessantes. Por exemplo, a usina de São Simão é uma usina que, dentro do meio da energia elétrica, a gente chama de produtora de energia velha. O que é a energia velha? Quando você constrói uma usina hidrelétrica, você gasta muito dinheiro para construir. Aquilo é caro para caramba. Uhum. No entanto, você vai passar um tempo onde, quando você precificar a energia elétrica que aquela usina está vendendo, você vai ter que precificar os custos da produção de energia elétrica, mas você vai ter que precificar também o empréstimo que você precisou pegar para construir aquela usina, o pagamento dos juros do empréstimo. Então, tem um período na história daquela usina que ela está pagando a construção da usina, e por isso a energia elétrica que ela produz é uma energia elétrica cara. Quer dizer que nós pagamos, então? Nós pagamos isso. Nós, consumidores, no geral. Sim, essa ideia de que empresário paga, que o empresário vai lá e constrói e gasta o dinheiro dele, não existe, não. Então quer dizer que nós pagamos para construir aquela usina. Todas as usinas hidrelétricas construídas no Brasil, assim, de grande porte, pelo menos, as de pequeno porte também, mas de pequeno porte pode ter uma ou outra que não está nessa situação que eu estou colocando. Mas todas construídas no Brasil, eu digo, nos últimos 20 e 30 anos, foram com dinheiro público, dinheiro do BNDES, fornecido como empréstimo e pagos e depreciados ao longo do tempo. Então, não tem isso. Vou privatizar porque o empresário tem mais dinheiro para investir. Você privatiza e depois, na hora que o empresário vai investir, o empresário busca apoio do Estado. O governo, me empresta dinheiro para eu modernizar, me empresta dinheiro para eu construir uma usina nova. E então é assim que funciona. A própria venda de 1/3 da CEMIG acontecida lá na época do governo Eduardo Azeredo, a privatização parcial da CEMIG que aconteceu naquele momento, foi feita com dinheiro do BNDES, que depois deu problema, inclusive, porque eles não pagaram. Não pagaram, exatamente. Mas aí você pensar assim, quando a SPIC chinesa vem e compra, aí de fato a SPIC não precisa pegar dinheiro emprestado, porque o governo chinês tem muito mais dinheiro para emprestar para suas próprias estatais do que o próprio governo brasileiro. Mas a usina de São Simão, nessa época, na época da privatização, a usina de São Simão era o que a gente chama de energia velha. Significa o quê? Que esses empréstimos que ela pegou para construir a usina já estavam pagos. Consequentemente, o custo de produzir energia é só o custo de pessoal, o custo de insumos básicos ali, custo de manutenção e tal. Isso faz com que o preço da energia elétrica caia bastante. São Simão, na época, produzia energia elétrica e vendia a energia elétrica no mercado. No mercado de energia, existe um mercado de energia onde as empresas compram e vendem energia. São Simão vendia energia elétrica no mercado de energia em torno de R$ 42,00 o megawatt de energia elétrica. Só para as pessoas entenderem, que lá na casa ainda, aquele reloginho que tem lá da CEMIG, a gente chama de reloginho até hoje, né? Lá chega em quilowatts, né? Então ela produz em megawatts, que é bem maior, né? Sim. E o curioso, assim, a empresa fornecia, aí quando você olha na sua conta de luz lá, tem uma lista de um fracionamento do que aquele preço que chegou na sua conta de luz representa. Uma parcela da conta de luz é a geração da energia, a outra parcela é a transmissão de energia, outra parcela é a distribuição de energia. Nós temos tido agora essas parcelas referentes às bandeiras tarifárias, você tem a iluminação pública e você tem os impostos. Então, quando você vai olhar na sua energia, tem tudo isso lá.
A parcela de geração da energia é essa que vem da usina. Eu estou citando como exemplo agora a de São Simão, mas poderia ser qualquer outra usina. A energia vinda de São Simão naquela época custava R$ 42,00 o megawatt. Logo após a privatização, quando os chineses compraram, imediatamente o preço do megawatt da energia vendida por São Simão passou de R$ 42,00 para R$ 150,00. Na verdade, na faixa de 140 e qualquer coisa, eu estou arredondando. Para ter baixado, quase que triplicou o preço. Quase que triplicou o preço. E esse é um exemplo que a gente pode estender para todas as outras privatizações, porque nós não temos sequer um exemplo de uma usina que tenha sido comprada pela iniciativa privada e que o custo da energia elétrica fornecida pelaquela usina tenha abaixado. Pelo contrário, em todos os exemplos, o aumento acontece um aumento, e não é um aumento pequeno. Essa questão de São Simão ela é emblemática para a gente entender a dimensão das coisas que a gente está falando. E não é um aumento pequeno. Então, grande parte do alto valor da conta de luz que a gente recebe está relacionado a esse sistema de privatização que precisa, o tempo todo, estar remunerando, atraindo o interesse empresarial para operar o sistema. E aí, quando a gente fala de interesse empresarial, esse que é o grande incômodo da gente com a privatização já, é que você precisa criar uma estrutura tão cara para que o empresário continue enriquecendo, que isso redunda o tempo inteiro na vida do cidadão. Pagamos a conta de luz alta para poder manter as estruturas empresariais à disposição da iniciativa privada, enriquecendo a iniciativa privada. Basta dizer que, durante o período da pandemia, o número de milionários e de bilionários do Brasil aumentou muito, enquanto o número de população de rua, de gente desempregada e de gente que empobreceu durante a pandemia também aumentou muito. Ou seja, tem uma estrutura aí que deixa o rico mais rico e que deixa o pobre mais pobre, e a privatização é uma dessas estruturas. Eu estou assustado com o que você me contou aqui agora. Eu sabia dos números, mas não estava me lembrando, né? Esse número de São Simão é assustador, porque 42 para 140 é mais que o triplo, né, na verdade. E essa privatização foi no governo Temer, não foi isso? Foi durante o governo Temer. E o governo, só para as pessoas entenderem, porque a gente que é do setor entende bem, mas talvez quem está lá fora fala, mas o único caminho era a privatização. Não era, né? O governo poderia ter renovado, não é isso? Renovado seria Sim. a CEMIG continuar administrando aquela usina, que aí com um preço bem menor da energia, não é isso? Não tinha essa opção lá? Tinha essa opção, e essa opção ainda traz algumas situações um pouco mais curiosas. Por exemplo, o governo Dilma, em 2012, ela fez uma reestruturação do setor elétrico, onde as empresas que tivessem as concessões vencendo das usinas que representavam energia velha, expliquei aqui o que significa energia velha. Essa usina já está paga, né? Essa usina já está paga. O governo passaria a remunerar essa empresa somente pela operação e manutenção. Um pequeno percentual de lucro, regulado pelo governo, de forma que a empresa pudesse vender a energia elétrica mais barata. Na época, o que foi oferecido para São Simão, que já vendia energia elétrica no mercado a R$ 42,00 o megawatt, o que foi oferecido para São Simão era que ela, com custo de operação e manutenção, reduziria para R$ 17,00. Naquela época, governava o estado de Minas Gerais o governador Anastasia, governado pelo PSDB, Sim. E o estado de Minas Gerais não quis aderir ao programa de reestruturação do setor elétrico feito naquela época. Que reduziria o valor da tarifa no Brasil inteiro. Que reduziria o valor da tarifa do Brasil inteiro por reduzir o custo da geração da energia elétrica. O São Simão, nos cálculos do governo federal da época, o custo de operação e manutenção de São Simão tornaria razoável a venda da energia elétrica de São Simão a R$ 17,00 o megawatt. Por que São Simão não aderiu? Por que a CEMIG não aderiu ao programa? Porque para o governo do Estado, que tem na sua composição ali uma série de sócios da iniciativa privada, um deles naquela época, a Andrade Gutierrez, não concordou com a adesão
que faria a renovação da concessão da usina de São Simão para a CEMIG pelos 30 anos seguintes. São Simão, a CEMIG não concordou naquela época, não concordou. A direção da CEMIG, é importante destacar, a direção da CEMIG, eleita e nomeada pelo governador Anastasia da época, não quis aderir para poder manter o custo a 42. E aí, em 2015, quando a concessão venceu, o governo Temer, nós permanecemos negociando da usina ficar na mão da CEMIG, ainda que a custo de operação e manutenção. Deram o golpe na presidenta Dilma, o governo Temer assumiu, e uma das primeiras iniciativas do governo Temer foi buscar essas usinas todas, cuja concessão tinha vencido, para o governo federal e leiloar essas usinas, essas estruturas, para, em tese, privatizar, mas nós estamos falando aqui que em vários casos foram, na verdade, vendidas para governos estrangeiros. Então, nós poderíamos estar pagando hoje, desconsiderando o reajuste da inflação, o equivalente a R$17 o megawatt da energia gerada por São Simão. No entanto, estamos pagando em torno de 150. Por quê? Esse 150, inclusive, não é valor atual, não, tá? Esse 150 era o valor lá na época que foi feito. Certamente isso teve, no mínimo, o reajuste inflacionário. Então, nós estamos pagando nesse valor porque o governo do PSDB da época não quis aderir ao programa e depois o governo Temer, quando teve a oportunidade, entregou tudo isso na mão de um capital estrangeiro. Então, isso por questão ideológica lá em 2012, né? Eu lembro que foram 3 estados que foram aceitados, os 3 do PSDB, né? Os 3 do PSDB. Paraná, justamente. São Paulo e Minas, que acabaram com o programa, né? Porque aí o governo federal ficou sem saída, né? O governo Dilma ficou sem saída. Se você pensar 17, 140, quem paga uma conta de R$300 hoje já está pagando menos de R$100, né? Poderia certamente estar pagando menos de R$100. Porque nós estamos falando nesse exemplo do vencimento da concessão das usinas, mas acontece um movimento muito semelhante quando vencem as concessões das subestações e das linhas de transmissão, que são essas linhas com essas torres metálicas que passam nas regiões rurais do nosso país e que levam energia elétrica de um ponto onde a energia elétrica é produzida para o ponto onde a energia elétrica vai ser usada. Isso tudo também é concessão, isso tudo também pertence ao Estado, mas o Estado entrega para uma outra empresa para operar. E isso tudo também está sujeito ao processo de privatização. E do mesmo jeito, várias dessas estruturas foram privatizadas e na mesma condição de elevar muito o valor da utilização daquelas estruturas e elas, no final da conta, redundam na conta de luz. Então, na hora que você vê lá, custo de geração, tantos reais, custo de transmissão, tantos reais, tem a ver com de que forma que essa estrutura foi feita para remunerar empresário. Então, tudo ali, gente, tem uma empresa, tem um empresário por trás daquilo que está recebendo dinheiro. Em Minas Gerais, nós ainda temos essa questão de que se trata de uma empresa pública e que, se a gente tiver um governo com a capacidade de olhar para a população e não para o empresariado, alguns deles donos de parte das ações da CEMIG, a gente teria condições de estar conversando aqui a respeito de que forma que a CEMIG poderia ser utilizada para facilitar, para melhorar a vida dos mineiros e não para enriquecer os empresários que se associam ao governo para tirar da população as condições de vida, mas enriquecer o meio empresarial. É uma coisa essencial para o povo, né? E tem um fator importante que está acontecendo agora em Minas. A gente vê o governo Zema, foi eleito em 2018, e na sua campanha ele pregou o Estado mínimo. Né? O Estado mínimo é Estado em quase nada, né? Inclusive na saúde, educação, eles não querem o Estado. E tem uma tentativa de privatização da CEMIG e da Copasa muito forte, né? Inclusive com manchando a imagem da empresa, falando mentiras, né? Eu vi o Zema outro dia postando um vídeo dele apagando a sinela na casa dele. A gente que é técnico da empresa, aquilo ali é uma mentirada danada, sempre do fake news, né, que ele fez ali, uma mentirada danada que ele fez. E agora, Emerson, a gente viu aí
publicizar, acabou agora, parece que a CPI da CEMIG, né? Acabou semana passada, não foi? Tem algumas semanas que acabou a CPI da CEMIG. E ali ficou claro que eles estão usando a empresa para atender o partido do governador e também para poder privatizar a empresa, né? Então fizeram todo o processo ali de desmonte da CEMIG, né? O que você achou da CPI? O que você viu na CPI de mais relevante, Emerson, pra gente poder... E agora deve ir para os órgãos, né? Para poder investigar, até punir se for o caso, né? É curioso quando a gente fala a respeito de Estado mínimo, porque é uma discussão antiga que a gente faz no meio popular, que é a compreensão da gente de que sempre quando se fala em Estado mínimo, há uma ideia de que o Estado vai ser mínimo para a população, mas o Estado nunca é mínimo para o empresariado. Um Estado mínimo significa que quando a população buscar determinado serviço, aquele serviço não vai estar disponível para a população porque o Estado reduziu a sua estrutura. Mas eu desconheço momentos em que o empresariado busca apoio do governo ou do Estado para acomodar determinada situação e o governo se nega, sobretudo os governos liberais e os governos privatistas. Uhum. Então, a gente percebe isso muito através do resultado da CPI da CEMIG. A CEMIG, o governo fala que ele é um governo liberal, que o Estado não vai se intrometer na empresa, mas o que você vê, na verdade, é o próprio Estado, o próprio governo, a própria estrutura que governa o Estado de Minas Gerais, colocar a CEMIG à disposição dos seus empresários amigos. Então a gente tem lá, muito claro, o senhor Evandro Negrão de Lima, vice-presidente do Partido Novo em Minas Gerais, tomando conta da estrutura da CEMIG, inclusive assinando documentos que solicitam a realização de contratações de escritórios de advocacia, de empresa de seleção de executivos, de todas ligadas aos seus amigos, em geral, tendo na sociedade daquela empresa uma pessoa ligada no Partido Novo. O que fica muito claro para a gente, e aí a população mineira precisa entender isso, mineira e brasileira, mas estou destacando a população mineira porque o Partido Novo governa o nosso estado hoje. O Partido Novo ele foi um partido formado primeiramente pelo Banco Itaú e depois por uma série de empresários que se aliaram ao Banco Itaú para fundar o Partido Novo. Então, esses mesmos empresários que participaram da fundação ou hoje participam da construção do Partido Novo, estão se associando ao governo de Minas Gerais para que as empresas desses empresários tomem conta da estrutura do Estado de Minas Gerais. E aí, a CPI da CEMIG, ela abre uma pequena janela para que a gente possa enxergar isso, mas eu não tenho dúvida de que tudo isso que foi descoberto pela CPI da CEMIG está acontecendo no Estado de Minas Gerais, na Copasa, na Gasmig, na educação, na segurança pública, na saúde. E aí nós tivemos essa semana aqui no Estado de Minas Gerais uma manifestação da polícia por melhores salários, mas a gente precisa compreender, por exemplo, que grande parte daquilo que poderia estar sendo utilizado para melhorar a condição de vida dos servidores públicos ligados à segurança pública estão sendo entregues para empresário. E a CPI da CEMIG deixou isso muito claro. A CEMIG contrata escritório de advocacia num estalar de dedos, com dispensa de licitação, apenas com a referência de que o Partido Novo gostaria que aquela pessoa que aquele escritório fosse contratado dentro do... Agora, se for fazer uma contratação de insumos básicos para a transmissão e distribuição de energia elétrica, por exemplo, transformadores, cabos, conectores, são equipamentos que são básicos para fornecer energia elétrica, aí a contratação demora 6 meses, 1 ano, a gente tem muita dificuldade nesse período de chuva para poder fazer a manutenção, porque falta equipamentos e faltam insumos básicos para atender. Mas
escritório de advocacia contrata fácil. Tem um negócio curioso, já. A CEMIG contratou um coach. Você sabe o que um coach faz? Eu, sim. Já tem uns 10 anos que eu estou tentando entender o que coach faz. Eu sei o que é coach. Pois é, mas tem esse trem aí. Tem esse negócio de coach, que é um cara que fala pra você, isso é legal você fazer, isso não é legal. Ah, tá. Isso aqui. Ele é um conselheiro. É tipo um conselheiro. Só que antigamente, quando eu preciso de conselho, minha coach é minha mãe, sabe? Sim. E é legal que é barato, mas se a minha mãe ficar sabendo que o coach do presidente da CEMIG cobra R$ 1.500 por sessão, eu tô frito. 1.500 por conselho? 1.500 por conselho. Cada vez que eles encontram para dar um conselho é R$ 1.500. Só que quem está pagando os R$ 1.500 do conselheiro do nosso presidente é a CEMIG. Consequentemente, o povo. Porque vai tudo. Porque tudo está sendo descontado. É subtraído do valor que a população paga na tarifa. Então, quando o Partido Novo contrata um escritório de advocacia com dispensa de licitação por quase R$ 3 milhões. 3 milhões? 3 milhões com dispensa de licitação. Então, quando contrata o coach do presidente, então, quando contrata uma empresa para selecionar o presidente da CEMIG, e esse caso é um dos casos mais curiosos, porque ele traz aquele antigo dilema de quem veio primeiro foi o ovo ou a galinha. Vou tentar explicar o caso de forma didática, mas se vocês se sentirem confusos, é confuso mesmo. A CEMIG resolveu que ia trocar o presidente da empresa. Aí, em tese, o governador Zema falou, quando eu for contratar profissionais, eu vou selecionar o que tem de melhor no mercado. Quando chegou em dezembro, a CEMIG informou, o melhor profissional do mercado para comandar a CEMIG é o senhor Reinaldo Passanezi. E beleza. Quando chegou em janeiro, o senhor Reinaldo Passanezi contratou uma empresa, eles chamam no mercado de empresa de Hunter, que é uma empresa de seleção de executivos. Só um nome complicado, hein? Só um nome complicado. É coach, é Hunter, é difícil, a gente vai... É feito pra gente não entender. É feito pra gente não entender. É feito pra gente não entender. Aí a CEMIG contrata essa empresa de seleção de executivos e o senhor Reinaldo Passanezi assina o contrato com a empresa de executivos. A empresa chama Exec. E qual que é o serviço que a empresa de executivo vai fazer? Selecionar o presidente da CEMIG, que por acaso é o próprio senhor Reinaldo Passanezi. Então o senhor Reinaldo Passanezi contratou a empresa para contratar ele. Que contratou ele. Mas se a empresa não estava contratada, como é que ela contratou ele? Aí complicou. Então, sim, gente, é de fato, sim. Mas foi barato, foi uns R$ 1.000. Né? Deve ser barato, tipo, 150 milhões de reais, alguma coisa nessa faixa. 170, né? 170 mil reais, né? 170 mil reais. 170 mil reais. Para a empresa fazer isso. Agora, quando você vai procurar ali o quadro de sócios da Exec, por acaso, você encontra um filiado do Partido Novo. É isso que, assim, é uma coincidência estranha. Claro que é coincidência, gente, não tem nada a ver com favorecimento, mas é uma coincidência que a gente acha, no mínimo, estranha. Agora, tem um fato dentro da CPI da CEMIG que é, para mim, o mais escandaloso, porque para essa parte da população, quando a gente fala de contratação de coach, quando a gente fala de contratação de escritório de advocacia, para eles, para nós da população, você fala assim, olha, contratou um escritório de advocacia a R$ 3 milhões. Eu não consigo, na minha cabeça, raciocinar qualquer quantidade de dinheiro que equivale a 3 milhões de reais. Não é uma quantidade de dinheiro que está no meu mundo, não é a quantidade de dinheiro que está no mundo, não é a quantidade de dinheiro que está no mundo da maior parte da população. Mas quando a gente entende, por exemplo, que a sessão do coach, do conselheiro, do nosso presidente, custa R$ 1.500 a sessão, a gente, isso é trazido um pouco mais para o nosso mundo. Mas basta a gente entender que no final, pelo volume de conselhos dados, esse coach recebeu alguma coisa na faixa de R$ 150 mil, ou seja, deve ter dado 100 bons conselhos para o presidente para poder alcançar essa cifra. Você me deu para estar muito melhor do que está hoje, né? Porque 100 bons conselhos, 100 conselhos de R$ 1.500. Aí que eu vou entrar no caso da IBM, porque o caso da IBM, eu estou falando de casos de 150 mil,
caso de 3,5 milhões, mas o caso da IBM, ele envolve uma fortuna de 1,1 bilhão. É dinheiro que não tem, que no imaginário da gente não é possível sequer raciocinar. Mas vamos tentar entender o caso. Mas nem prêmio da loteria dá isso. Nem prêmio da loteria dá. A loteria está dando aí 37 milhões. Estamos falando de 1 bilhão, não sei nem quanto zero tem nisso. Nós estamos falando de coisa tipo 5 a 10 prêmios na Mega Sena da virada. Se você trabalhar a vida inteira, você não ganha 1% disso. É um negócio assim que é muito assustador. E aí a história começa assim. Em 2015, uma empresa chamada AIC, as letras AIC são as iniciais dos nomes dos seus sócios. O C é do senhor Cássio Azevedo, foi secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de Minas Gerais até o início de 2020. A empresa ganhou uma licitação para fazer o serviço de call center da CEMIG. Só para esclarecer, call center é a pessoa que faz o atendimento telefônico quando a gente liga lá para o telefone 116 e pede um serviço. Essa empresa, a AIC, ela ganhou o contrato de call center lá no ano de 2015 e o contrato tinha 5 anos, 2015 a 2020. No meio desse tempo, o senhor Zema ganhou a eleição e colocou o senhor Cássio como secretário dele. Então, o Cássio era, ao mesmo tempo, secretário de desenvolvimento e proprietário de uma empresa que prestava serviço para a CEMIG. Mas para quem que a CEMIG normalmente presta contas dentro do Estado? É para o governador Zema, é claro, mas a estrutura do Estado responsável por gerir a CEMIG é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, de alguma forma, o senhor Cássio tinha ascendência, superioridade sobre o presidente da CEMIG, que geria um contrato de uma empresa que pertencia ao senhor Cássio. Até aí a gente pode dizer assim, bom, gente, o senhor Cássio é uma pessoa capacitada para ser secretário de Desenvolvimento Econômico, ele já tinha o contrato antes até do Zema ganhar a eleição, então vamos considerar que até aí tudo bem. Estou considerando, porque na verdade não está tudo bem, porque o senhor Cássio não poderia ter virado secretário de Desenvolvimento Econômico, já que ele tinha uma empresa que prestava serviço para o Estado de forma indireta. Aí é o tal do conflito de interesse. Conflito de interesse, mas estou desconsiderando ainda o conflito de interesse para poder chegar no que é mais grave. Em 2020, o contrato da AIC venceu. Foi feita uma nova licitação, uma nova concorrência pública. A AIC solicitou o valor de 120 milhões de reais para exercer o atendimento call center da CEMIG pelos próximos 5 anos, de 2020 a 2025. Uma outra empresa chamada Audac solicitou 119 milhões e 500 mil reais para fazer o mesmo serviço e, por ter solicitado 500 mil reais a menos, essa segunda empresa ganhou a licitação. No entanto, essa segunda empresa nunca foi autorizada a iniciar o serviço substituindo aquilo que a AIC fazia. E de que forma que isso foi manobrado para que a Audac não começasse o serviço e que a AIC continuasse prestando o serviço. Em primeiro lugar, a AIC entrou com um processo administrativo dentro da comissão de licitação da CEMIG, solicitando que a Audac fosse desclassificada. E a solicitação baseava-se na argumentação de que o valor que a Audac pediu era impossível realizar o serviço. Era um serviço do tipo assim, 120 milhões de reais dá para fazer, mas 119 milhões e 500 mil não dá. Tá. Por falta de um argumento técnico válido, os funcionários da CEMIG, trabalhadores de carreira, que por serem trabalhadores de carreira não se submetem à ingerência do governo da vez, não aceitou desclassificar a Audac, colocando em xeque
a sua competência técnica para atender a um capricho do então. Não é capricho, né? Vou chamar capricho, fica parecendo que é uma coisa que não tem importância. Mas para atender a uma reivindicação, a uma necessidade do senhor Cássio, ou do senhor Passanese, ou de quem quer que seja. Então, não havendo a desclassificação da AUDAC, partiu-se para uma outra metodologia. Qual que foi a outra metodologia? A CEMIG foi adiando a entrada em serviço da AUDAC e renovando de forma precária o contrato com a AIC. Renovava por mais 3 meses, renovava por mais 3 meses, renovava por mais 3 meses. Nesse tempo, a CEMIG foi lá e chamou a IBM, meio que debaixo do pano. A IBM é aquela que mexe com o computador? Aquela que mexe com o computador. Chamou a IBM para... Vamos reestruturar todo o serviço de atendimento à população da CEMIG. O serviço está ruim, pode melhorar muito, vamos reestruturar? A IBM topou, vamos. Eu tenho um software aqui que faz isso e tal e tal. Mas em vez da CEMIG procurar, olha, a CEMIG tem um software. Mas tem outras empresas que têm um software igual, que podem fazer o mesmo serviço. A CEMIG não procurou. A CEMIG só fechou o contrato com a IBM. E a CEMIG só fechou o contrato com a IBM por quê? Porque a IBM concordou em trocar todo o software, o sistema de atendimento, que aí vai incluir e-mail, página da internet, WhatsApp, todo o atendimento que faz, ao mesmo tempo, mas com um porém. Todo esse serviço inclui também um atendimento humano, telefônico. Só que a IBM, ela fornece software, equipamento, mas a IBM não tem lugar nenhum do mundo que a IBM tem um serviço de call center de atendimento humano. Pessoas. Aí a IBM fala assim, olha gente, eu não consigo fazer o atendimento humano não, mas eu conheço uma empresa que pode fazer isso para vocês, que se vocês me pagar 1,1 bilhão, eu mesmo contrato essa empresa e ponho ela para trabalhar para vocês aí dentro da CEMIG. Como é que chama essa empresa? AIC. De modo que o contrato com a IBM é um contrato de 10 anos, e como resultado desse contrato, a AIC, que não venceu a licitação, pode permanecer dentro da CEMIG pelos próximos 10 anos, sem passar por um novo processo de licitação, fornecendo o mesmo serviço que ela já fornecia antes. O custo desse contrato com a IBM, 1,1 bilhão. É o que nós estamos falando, né? Sem licitação? Sem concorrência nenhuma? Sem concorrência nenhuma. Sem concorrência nenhuma. Mas não pode uma empresa pública, não pode? É uma coisa, Jair, que eu tenho ficado muito assustado com a forma como a CEMIG é gerida. Porque o Zema fala no princípio do governo que nós só vamos contratar os melhores do mercado. Mas os melhores do mercado que estão vindo para dentro da CEMIG não sabem como uma empresa pública funciona. Eles não sabem que para contratar precisa de licitação. Eles não sabem que para contratar dentro do serviço público você precisa descrever qual que é o serviço que você quer, publicar em meios de comunicação de grande divulgação, para que todo mundo que é capaz de fazer aquele serviço, possa se apresentar e oferecer o menor preço. Esse é o processo de licitação. Isso. E essa é a forma essencial, básica de contratação para o serviço público. E o governo as pessoas que o Zema traz para dentro da CEMIG, e a gente está entendendo que isso está acontecendo nas outras esferas do governo, elas não sabem que você pode, para contratar no serviço público, é assim não. Elas acham que contratar no serviço público é igual o cara da padaria da esquina, que precisa de contratar um outro para detetizar a padaria e fala assim, eu tenho um primo que faz, então chama seu primo aqui. Eu tenho... ali, só que o primo, nesse caso da CEMIG, uma empresa desse tamanho, é o empresário amigo, é o cara do... É o cara que investiu na campanha, né? Que investiu na campanha, é o cara do Partido Novo, é o cara que... E a situação da CEMIG, ela chegou a um absurdo tal que os empregados da CEMIG começaram a ficar incomodados com isso e reclamavam dentro da empresa como a diretoria da empresa, nomeada pelo Zema, fazia vista grossa para as coisas que estavam acontecendo. Isso começou
os trabalhadores e trabalhadoras começaram a procurar quem pudesse trazer essas informações para fora e mostrar, gente, isso aqui é patrimônio do povo mineiro e estão usando o patrimônio como se fosse propriedade dos empresários que agora estão gerindo a CEMIG. Procuraram nós, do Sindeletro, procuraram mandatos de deputados que fazem a luta da classe trabalhadora. Então, essencialmente, assim, procuraram o mandato da deputada Beatriz Cerqueira, procuraram também outros mandatos, mandato do deputado professor Cleiton, mandato do Betão, mandato do Rogério Correia, que está na esfera federal, mas que também faz a luta aqui dentro do estado de Minas Gerais. E isso é que dá origem depois à CPI. Mas quando a CEMIG percebe que isso está acontecendo, que os trabalhadores e trabalhadoras da CEMIG concursados, estão procurando tornar público aquilo que está acontecendo debaixo do pano da CEMIG, a CEMIG contrata uma empresa de investigação, uma empresa de arapongagem, para investigar os computadores dos trabalhadores e trabalhadoras da CEMIG e apontar quem são aqueles que estão levando para fora as informações a respeito do jeito que eles fazem dentro da CEMIG. Então, contrataram uma empresa chamada Kroll, é uma empresa famosa por fazer esse tipo de processo, esse tipo de investigação. A Kroll foi colocada dentro da CEMIG, também sem licitação. É um jeito de fazer a coisa deles, né? A CEMIG é uma bagunça, então, mesmo. A gestão da empresa? A gestão da empresa está uma bagunça. Porque, como eu disse aqui, os gestores da empresa, quando você gere o serviço público, existe uma série de legislações que são básicas para você entender o que você pode e o que você não pode fazer no serviço público. Então, você tem algumas leis básicas, que é a Lei Geral das Licitações e a Lei das Estatais. São duas legislações que, se você não souber o que aquela lei quer dizer, você não pode nem entrar dentro de uma empresa pública como trabalhador, como funcionário, como prestador de serviço. Sim. Os gestores da CEMIG parecem não conhecer a lei das estatais ou a Lei Geral das Licitações, porque nesse caso da contratação da Kroll, Jair, ela é contratada, ela faz o serviço, a investigação corporativa, e aí tem um monte de coisa esquisita nesse período. Gente sem contrato com a CEMIG entrando dentro da CEMIG no meio da madrugada, no meio da noite, guiado por pessoas indicadas pela gestão da CEMIG para acessar o computador de fulano e de ciclano, escondido. Tem um outro momento em que uma série de computadores da CEMIG somem, notebooks principalmente, somem, desaparecem de dentro da CEMIG. E material que os trabalhadores usavam. Os trabalhadores usavam. E a CEMIG, quem já visitou o prédio da Avenida Barbacena 1200, sabe qual que é a condição, a estrutura de segurança para se entrar e se sair dentro daquele prédio. Então, você imaginar que uma quantidade grande de computadores foi subtraída de dentro da CEMIG e ninguém sabe quem foi e ninguém sabe e ninguém tentou impedir, você imagina 30 notebooks saindo dentro da CEMIG. Como que sai sem que haja, de alguma forma, uma conivência da gestão da CEMIG? Não é possível fazer isso. Não é possível fazer isso, que a gestão não permita que isso aconteça. Então, trabalhadores e trabalhadoras são investigados, trabalhadores e trabalhadoras perdem o cargo, são transferidos, são mudados de função, porque estão realizando lá um processo de resistência a isso que a gestão da empresa faz. Então, chega a ser assustador a forma, o ambiente de terror que se implantou dentro da CEMIG, que tem, de um lado, trabalhadores e trabalhadoras defendidos pelos seus sindicatos, pelos mandatos de viés popular, que tentam defender a empresa
dessa rapinagem que o Partido Novo está executando lá dentro. Do outro lado, nós temos os predadores nomeados pelo governador Zema, que estão lá tentando tirar o máximo de dinheiro possível de dentro da CEMIG, porque não tem a certeza e a convicção de que o mandato vai ser renovado e que talvez essa mamata de contratar quem quer, no preço que quer, na hora que quer, para, às vezes, nem prestar o serviço, mas para receber dinheiro de dentro da CEMIG, que pode acabar com a não reeleição do governador Zema. Então tem essa queda de braço dentro da CEMIG hoje. A parte mais frágil é a parte onde estão os trabalhadores e trabalhadoras, porque implanta-se um processo de perseguição, ameaça de demissão, muitas demissões que são de fato efetivadas na prática. Muita gente foi demitida de forma estranha e com explicações obtusas, explicações não claras, porque estavam participando de processos que impediam essas contratações, E aí a CPI ela dá luz para isso tudo que eu estou falando aqui. Isso tudo que eu estou falando aqui está no relatório da CPI. Não é, sim, a gente já sabia disso antes, mas não é, nesse momento, não é o Emerson que está falando isso, não é o Sindialetra que está falando isso. Nesse momento, quem está falando isso é a CPI, onde um conjunto de deputados qualificados para fazer o processo de investigação colheram depoimentos de empregados, colheram depoimentos de gestores, colheram depoimentos de empresários e fizeram um relatório muito bem feito que descreve tudo isso que acontece dentro da CEMIG, inclusive com uma série de recomendações que ajudariam a CEMIG a retornar lá para aquele patamar que era a proposta lá do governador Kubitschek, que eu falei aqui na época, do governador Kubitschek, e que é o verdadeiro propósito da CEMIG, desenvolvimento do Estado de Minas Gerais. A CEMIG não foi feita para enriquecer empresário do Partido Novo. A CEMIG foi feita para desenvolver o Estado de Minas Gerais. E ela precisa voltar para esse propósito. A CPI é um ponto de partida. A CPI não resolve, ela em si não resolve nada, mas ela abre uma avenida para se resolver. Agora a gente depende do Ministério Público, agora a gente depende da Justiça, mas eu não tenho dúvida nenhuma de dizer já. A maior parte dos procedimentos que foram identificados dentro da CPI e da CEMIG são crime. E dão motivo, dão razão para a grande parte da cúpula da CEMIG ser retirada de dentro daquele prédio da Avenida Barbacena, número 1200, algemados. É assustador o que a gente... Eu li todo o relatório, sabe? Quem ainda não viu, gente, tá no YouTube, né? Os vídeos da CPI, né? As perguntas que foram feitas às várias pessoas que lá compareceram. Então, quem quiser, assista ao que foi produzido pela CPI, leia o relatório, se você quiser ler o relatório. E eu completei agora, há pouco tempo, 34 anos de empresa. A gente ainda está muito novinho na empresa, né? Aí dá essa impressão que completei agora 34 anos, rapaz. E eu nunca vi, e conversando com aposentados amigos nossos que trabalharam na empresa 50, 60 anos atrás, em nenhum governo a gente viu o que está acontecendo agora. Nem os governos que mais deram trabalho para nós, igual do Nilton Cardoso, do Eduardo Azeredo, que fizeram tanto atrapalhada dentro da empresa. O próprio Tancredo Neves também deu muito trabalho para a gente na época. Nenhum deles ultrapassava uma linha, né, bicho? Essa linha do que é público, né? Não existia um certo receio de fazer isso, né? Mas esse governo agora, em tão pouco tempo, ele fez um modelo de gestão dentro da CEMIG que as pessoas podem ficar atentas que isso é um modelo de gestão para o Estado, gente. O que o Zema fez dentro da CEMIG é um modelo de gestão para o Estado. Então é fazer o quê? É o tal do Estado mínimo para entregar para os amigos, né, Emerson? O que nós estamos vendo é isso, né? Sim. Ele, inclusive, quis transferir a sede da empresa para São Paulo, para o Partido Novo comandar. Então, assim, é uma coisa totalmente voltada ao partido, que nós não vimos isso nem nas gestões passadas do PSDB, do PT, do PMDB aqui em Minas Gerais. Uma coisa tão escancarada. Então é assustador o que está acontecendo na CEMIG, é muito assustador o que está acontecendo na empresa. É bom você ter feito essa fala aqui para a gente, as pessoas depois pesquisarem para ver o que está acontecendo.
E reflitam muito. Isso é um ano da virada, aí, um ano de eleições. As pessoas têm que pensar muito em qual projeto que ela quer pensar para a vida dela futura, né, Emerson? Porque a CEMIG, se a gente poder ir também para os nossos finalmente, né? O podcast também tem essa questão de tempo. A conversa aqui tá boa, dá para a gente ficar aqui o dia inteiro, né? Acho que vamos ter que marcar uma outra vez com você aqui para a gente poder falar mais sobre CEMIG, sobre terceirização na nossa empresa, Sim. sobre possibilidade de geração de emprego através de concurso público. Então, assim, tem muito assunto para falar sobre a CEMIG, né? Nós vamos marcar um outro podcast contigo aqui para você poder conversar com a gente. Eu queria que você, finalizando, Emerson, falasse um pouco do que é possível fazer para mudar essa realidade da empresa, por exemplo, né? A CEMIG hoje, a gente convive lá dentro com os trabalhadores e trabalhadoras, vê que o pessoal estava muito desanimado, agora deu uma reanimada com essa questão da CPI, que a gente gosta muito da empresa que a gente trabalha nela, né? A empresa é muito boa. Os governos, às vezes, que atrapalham a gente. Mas a empresa é muito boa e o povo mineiro precisa dessa empresa, né? Precisa dessa empresa pública, né? Então a gente precisa ter né, queria que você finalizasse aí para a gente com essa proposta aí de esperança, né, da gente fazer uma mudança aqui no estado, do povo mineiro tomar conta de novo da CEMIG, que é uma empresa pública, e essa empresa fazer o trabalho dela social que tem que ser feito aqui em Minas Gerais. Jairo, primeiramente, eu acho que é importante a população mineira entender que se hoje a CEMIG está, de certa forma, loteada para o Partido Novo, isso não é uma situação definitiva e é possível mudar isso. Um dos instrumentos fortes que nós temos para mudar isso é o voto nas eleições de outubro de 2022. E a mudança só através do voto também não resolve. A população mineira precisa se apropriar da CEMIG e apontar os caminhos de qual que é a CEMIG, qual que é a Copasa, qual que é a Gasmig e qual que é o governo que a gente quer. E em relação à CEMIG, qual que é a CEMIG que a gente quer? Principalmente, a CEMIG ela precisa fornecer energia elétrica para a população em todos os pontos do estado de Minas Gerais, na quantidade de energia e na qualidade que a população precisa, e a CEMIG é capaz de fazer isso. É a primeira questão. A segunda questão, a CEMIG tem hoje cerca de 5.000 trabalhadores e trabalhadoras do quadro próprio. No entanto, a CEMIG passa de 20.000 trabalhadores e trabalhadoras terceirizados. Seria muito importante que a CEMIG construísse um processo de primarização. Isso vai ser possível a partir da troca da gestão da empresa. Primarização seriam funcionários próprios. Seriam trazer esses trabalhadores e trabalhadoras terceirizados que prestam serviço para uma empreiteira que presta serviço para a CEMIG, para prestar serviço direto para a CEMIG. Eles serão melhores remunerados, eles terão mais segurança para trabalhar, melhor qualidade de vida, e isso, se você trouxer 20.000 trabalhadores para ser melhor remunerado aqui dentro da CEMIG, isso vai refletir em toda a população mineira, porque um trabalhador melhor remunerado, ele compra melhor no comércio do bairro dele, ele contrata melhores serviços, ele se alimenta melhor, e isso tudo movimenta a economia. E ele consegue prestar um serviço melhor para a população também. E, principalmente, ele consegue prestar um serviço melhor para a população, porque a forma como a empreiteira funciona para maximizar o lucro também faz a máxima exploração possível do trabalhador. E aí coloca o trabalhador em situação de insegurança. Nós temos uma situação, a população mineira não conhece muito os números, mas nós temos uma situação de acidente e de mutilação de trabalhadores e trabalhadoras na rede elétrica que chega a ser assustador. Até o ano de 2014, nós falamos que nós tínhamos cerca de 9 trabalhadores morrendo por ano a serviço da população mineira no setor elétrico. Isso significa uma morte a cada 45 dias aproximadamente. Isso nós não estamos contando os trabalhadores e trabalhadoras que saem mutilados de lá. E eu falo para vocês que a imensa maioria disso que acontece é dentro da terceirizada, porque a forma de trabalho da terceirizada põe o trabalhador e a trabalhadora em risco, numa circunstância que normalmente no quadro próprio não coloca, porque o quadro próprio em geral, tanto tem mais acesso a treinamento, como também tem um pouco mais de segurança para recusar um serviço que o coloque em risco
ou para recusar o excesso de trabalho, que também coloca o trabalhador e a trabalhadora em risco. Então, trazer esses trabalhadores e trabalhadoras terceirizados para dentro do quadro próprio da empresa, 20 mil, 25 mil, deixaria essa empresa muito melhor para prestar serviço para a população. Priorizar o investimento de energia elétrica nas vilas, nas favelas, nas regiões do estado onde a população é mais pobre, onde a população precisa mais. Ampliar a tarifa social para que aqueles que não possam pagar a energia elétrica ao preço que está, paguem a energia elétrica mais barato. E por que não falar até em isenção? As pessoas que não têm condição de pagar energia elétrica não deveriam ficar sem energia elétrica por conta disso. Que hoje é essencial, né? Ninguém vive mais sem, né? Hoje é essencial. Quem pode pagar muito, deveria pagar. Mas quem não pode pagar, deveria estar isento. E só uma empresa pública, a serviço da população, é capaz de fazer isso. Então, a CEMIG que nós queremos é uma CEMIG que está a serviço da população mineira. Isso o trabalhador e a trabalhadora da CEMIG sabe fazer. Isso nós gostaríamos de trazer para dentro da CEMIG os trabalhadores e trabalhadoras terceirizados para que nos ajudem a fazer isso, porque também tem disposição para fazer. E é a ampliação do serviço público que vai fazer isso. A população mineira só tem a ganhar com a defesa e a proteção da CEMIG como empresa pública. É isso que nós defendemos como sindicatos e é isso que nós defendemos como ativistas dos movimentos sociais que estão na luta aí por uma sociedade mineira melhor, uma sociedade brasileira melhor e nós, trabalhadores e trabalhadoras eletricitários, podemos contribuir bastante com essa luta. Isso aí, Emerson, muito obrigado, viu? Muito legal hoje a conversa aqui sobre a CEMIG. E daí, companheirada, quem nos assistiu, compartilhe, né, para a gente poder alcançar o maior número de pessoas, porque às vezes não sabe o tanto de coisa que nós conversamos aqui. Então é isso aí, é o podcast da CUT, é o Fala CUT Minas, para todo o estado aí de Minas Gerais. Obrigado, galera.